Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 18, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui no livro de Mateus são as duas únicas vezes que o Senhor Jesus Cristo mencionou a palavra igreja nos evangelhos, apenas nesse livro. Na primeira vez ele apresenta a igreja como algo invisível, atemporal. É a igreja que está em todas as épocas, desde o início dela, lá no dia de Pentecostes, até o retorno de Jesus Cristo. E nessa primeira vez foi uma revelação que o Senhor, o Pai, deu a Pedro, que revelou que Jesus é o Cristo. E Jesus fez promessa que o que ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado também nos céus. A igreja tem essa autoridade delegada por Jesus. Aqui em Mateus 16, Jesus falou isso. Em Mateus 18, a promessa também é reiterada. O que ligardes na terra é ligado no céu e o que desligardes na terra é desligado no céu. Veja a autoridade que a igreja tem. Em Mateus 18, Jesus já apresentou a igreja, não a igreja invisível, a igreja atemporal, mas sim uma igreja local, uma igreja visível, uma igreja relacional, uma igreja presente na sociedade. E ele fala, aqui foi quando ele fala inclusive de relacionamento, quando é quebrado. Irmão, vai, conversa com seu irmão, conserta. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, você ganhou. Se não ouvir, procura uma, duas testemunhas, porque palavra de duas testemunhas, talvez ele mude. Não mudou, fala para a igreja. E ele fez a promessa também. E ele acrescentou que, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja se reúne no nome de Jesus, não é no nome de uma personalidade ou outra, não é no nome da denominação, da instituição, mas no nome de Jesus. E quando eu estou no meio, eu estou dentro, eu estou no interior, eu sou o centro, eu sou o Senhor dessas pessoas, ali é a igreja. E a igreja, segundo a ótica de Jesus, é dois ou três, ou muitos milhares de milhares, claro, mas dois ou três já é a igreja. E hoje nós vamos estar continuando o estudo sobre a carta aos Efésios, falando hoje sobre o que é igreja. E no livro de Efésios nos dá algumas definições do que é a igreja. E são definições importantíssimas, preciosas, mostrando o que é a igreja. A primeira, a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo na terra. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 15, diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ele aboliu isso no corpo dele, para que dos dois, quais são os dois? Os judeus salvos e os gentios, as nacionalidades, os povos salvos, criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Veja, Jesus Cristo é um homem, é Deus encarnado no homem, mas na sua morte na cruz, ele morre por todos, morre pela igreja, gera a igreja, e ele cria em si mesmo um novo homem, um homem corporativo. Em outras palavras, Jesus é um homem individual, Jesus Cristo, e também Jesus Cristo é um homem corporativo nas duas nacionalidades representadas aqui, que representam todos os povos, os judeus e as nações. E fez a paz nesses dois homens. A igreja é o corpo dele. E como corpo, ela deve ser guiada por ele, que é a cabeça. E a cabeça é Jesus,
e ao mesmo tempo ela está na igreja, está em todos nós. Você, dentro de você como cristão, tem o cabeça, que é Jesus. Eu também, todos nós temos, devemos ser guiados. O Espírito Santo sempre vai nos guiar a cabeça que é Jesus Cristo. Na verdade, também Jesus colocou, estabeleceu na sua igreja aqueles que presidem, aqueles que supervisionam, aqueles que têm uma posição de servir com autoridade. E a Bíblia nos ensina que nós devemos sujeitar aos pastores, submeter a eles, aos nossos guias, como também a Bíblia nos ensina a sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo e a considerar sempre os outros superiores a nós mesmos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala nesse capítulo dos dons espirituais e fala da unidade orgânica da igreja. O corpo natural tem a sua autonomia e cada membro é importante e tem sua função. Assim é no corpo de Cristo também, o corpo espiritual. Nós somos muitos membros, mas ao mesmo nós somos um corpo com muitos membros. Diz assim no versículo 27, capítulo 12: Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. E esse corpo, ele tem vários membros. E diz aqui que se um membro sofre nesse corpo, todos sofrem com ele. E se um é honrado, todos se regozijam. Veja bem, se há uma ferida no pé, uma fratura no corpo, todos sofrem uma dor, mas quando a cura vem, quando a honra vem, todos se alegram. E esse corpo é muito dinâmico. Tem aqueles que têm a graça de ouvir mais, outros a graça de ver mais, outros a graça de falar mais, outros a graça de servir mais, outros a graça de compadecer mais, outros a graça de socorrer mais, outros a graça de permanecer mais firmes, ser mais fortes nas tribulações. Sim, e todos cooperam mutuamente, servem mutuamente, são usados para um bem maior, para a glória do cabeça desse corpo que é Jesus. Portanto, é muito importante nós vivermos, deixar o Espírito Santo nos guiar, porque o Espírito Santo vai nos unir mais, a valorizar cada parte. A mão é importante, a mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de ti, o pé não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, o olho não pode dizer à boca, eu não preciso de ti. Enfim, todos precisam, e nós temos que viver nessa dependência do Espírito Santo, nessa dependência do cabeça, para que nós possamos mostrar ao mundo que nós somos o corpo de Jesus Cristo na terra. E esse corpo também, ele vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo, como falei, vou repetir, para glorificar o Senhor e para realizar as obras do Senhor. Jesus, quando estava na terra, nesse corpo, ele ia indo para glorificar o Pai e fazer a obra do Pai. Assim também nós, como corpo de Cristo. Nós não podemos viver divididos. E é graças a Deus, o Espírito Santo é que nos une. Nós não podemos desprezar nenhum membro, e graças a Deus o Espírito Santo nos mostra como nós devemos dar valor a cada membro do corpo, falando do corpo espiritual, do mesmo modo como nós damos no corpo natural. Uma outra definição da igreja é que nós somos a família de Deus. Deus tem uma família espiritual na terra. E essa família é a família de Deus. Mas antes de tocar na família, lembra, só para fortalecer o corpo corporativo, para você compreender mais, assim, ficar mais claro, lembra que houve um sonho dado por Deus a Jacó quando ele estava indo para a terra, dos parentes da sua mãe, fugindo de Esaú. Ele dorme, ele teve um sonho, a escada descia do céu, foi posta do céu na terra e anjos desciam sobre a escada. E aquele sonho se cumpriu em Jesus. Ele falou para Filipe: em verdade digo que vereis os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. De fato, os anjos descem e sobem sobre Jesus Cristo singular.
e também os anjos descem e sobem sobre o Jesus Cristo corporativo, que é o seu corpo, a igreja. Agora vamos ver sobre a família de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós temos a família natural que nós prezamos, devemos amar, honrar, cuidar, servir. E se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos alegram. Se seu irmão, sua irmã é prejudicado, você vai correr atrás para buscar recuperar o prejuízo. Se os pais estão precisando de socorro, você está lá. Se os filhos estão precisando, os pais estão lá. Nós sabemos como funciona uma família natural, uma família normal. E aqui diz que nós somos a família de Deus. A família natural é importante. Nós devemos agora, como família de Deus, ser cuidadosos mais ainda com a nossa família natural. Amar mais, amar no Senhor, servir mais, servir no Senhor. Porém, a família natural, ela, se não converter, nós devemos dar o melhor no Senhor para eles, mas é só uma vida aqui, é uma vida temporal. A família espiritual é aqui e agora. E também é a família eterna. Nós vamos estar para sempre com Deus nessa família eterna que é a família de Deus. Por isso é importante valorizar a família natural e a família espiritual. Você sabe, muitas vezes a gente encontra na igreja irmãos, amigos, pessoas que se tornam assim, mais chegados que o próprio irmão natural. Por quê? Porque você está se envolvido com ele nas coisas espirituais também. Então nós somos família de Deus. Em Efésios 2,19 fala essa verdade. E também a família é constituída de pai, mãe, irmãos, irmãs, e a Bíblia mostra isso. Deus é o nosso Pai. Nós oramos, Pai, venha o teu reino, faça a tua vontade na terra como nos céus. Quando nós vamos a Ele, Pai, Deus é o nosso Pai. E também temos irmãos, e temos o irmão que é o primogênito entre muitos irmãos, que é Jesus Cristo. E lá em Gálatas também, no capítulo 4, 26, fala que a Jerusalém do céu é a nossa mãe. A igreja é a família de Deus. E como família de Deus, nós devemos mostrar para esse mundo de tantas famílias desestruturadas, destruídas, onde pai mata filho, filho mata pai, mãe mata filho, e filha mata mãe, onde irmãos matam irmãos, odeiam. Muitas vezes pais não conversam com filhos, filhos não conversam com pais, tão desequilibradas, desestruturadas, destruídas. Nós devemos mostrar o significado verdadeiro do que é família, porque a família espiritual é uma família bendita, conforme diz Isaías na profecia, no capítulo 61 de Isaías. Veja o que Isaías afirma no seu livro, nessa profecia. Isaías 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações e seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Veja, família bendita do Senhor. Que profecia! A sua posteridade, falando de Cristo, falando de Jesus. É a extensão da palavra dita primeiro por Deus a Abraão. Em ti e no seu descendente serão benditas todas as famílias da terra. O descendente é Cristo. Em Cristo as famílias são benditas porque se tornam família de Deus. Uma outra definição da igreja é que ela é o templo de Deus. Em Efésios 2:20 diz, Efésios 2, 20, isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nesse templo Jesus é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
A igreja é o templo do Espírito. Lá em 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos o templo do Espírito Santo corporativamente. E lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que nós individualmente somos santuário de Deus. Ele nos comprou com o sangue dele. Nós devemos glorificar a ele por causa disso. Individualmente somos templo, corporativamente somos templo de Deus. Jesus é o templo verdadeiro. O templo lá em Jerusalém, ele é um tipo, é uma figura da realidade que é Jesus Cristo. Jesus mesmo falou, destruí esse templo, em 3 dias eu o reedificarei. Eles falaram como esse templo foi construído em 46 anos, como o Senhor vai fazer isso? Depois da ressurreição dele, eles entenderam que ele estava falando do templo dele. Quando Jesus estava na terra, estava o templo verdadeiro de Deus na terra. O templo é constituído de átrio, lugar santo e santos dos santos, aquele templo figurativo. Assim estava na vida de Jesus. O lugar, o santo dos santos, onde o Espírito Santo estava dele, no Espírito dele, ali ele tinha aquela comunhão transbordante, íntima, diária, apaixonada por Deus, por Pai, pelo Deus Espírito Santo, e essa presença transbordava para a sua alma, que é o lugar santo, onde ali o lugar santo é o lugar do candelabro, da mesa, dos pães, do incenso ali, a presença transbordava na alma dele, porque a alma dele é onde ele tinha contato ali também com as pessoas, e no seu corpo, que é o átrio, ele, por causa da presença que transbordava nele, ia para o seu corpo. Um dia, lá no átrio, é o lugar do altar de holocausto, onde ele foi sacrificado na cruz, e também é o lugar, na figura do templo, lugar onde tem a bacia, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para entrar no lugar santo. E Jesus, ele diariamente, ele estava no átrio com a vida cheia do templo, da presença de Deus. E ele morria todo dia, crucificado todo dia, mas um dia ele foi definitivamente morto na cruz, e de uma vez por todas e para sempre. Mas diariamente a palavra, ele estava tão cheio, ele assim, purificado, limpo o tempo todo. Por isso nós hoje, como templo, devemos seguir o exemplo do nosso mestre. Lá no interior, comunhão, intimidade com Deus, com o Espírito Santo fluindo, a presença transbordando para a nossa alma. Nossa alma está no meio, entre o espírito e o corpo. O corpo tem contato com o mundo exterior, o espírito tem contato com o Espírito Santo, com o mundo espiritual. E a nossa alma, se não tiver cheia da presença do Senhor, ela vai receber influência do mundo exterior. Mas porque nós somos templo, nós vamos estar transbordando na nossa alma. E o serviço nosso diante das pessoas não vai ser, vai transbordar na alma, mas não vai ser no natural da alma, vai ser no espiritual da alma. Não vai ser o homem fazendo, o homem natural, na sua mente, na sua emoção, na sua vontade. Não e não. Vai ser transbordando no espírito, e vai ser o homem espiritual fazendo na mente, na emoção, na vontade, e o nosso corpo também, que é a parte do átrio, do exterior, vai estar em contato com o mundo. Mas diariamente nós somos lavados pela palavra, o contato nosso com o mundo, a sujeira que vem dos nossos pés, as pedras que nos fere por andar nesse mundo, nós somos limpos, lavados, e também diariamente o sacrifício de Jesus Cristo não vai existir mais, foi uma vez para sempre, mas nós somos o sacrifício hoje. Diariamente nós levamos sempre o morrer de Jesus, nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Nós vivemos essa vida diária de cruz, e assim o templo é manifestado. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós ministramos ao Senhor no templo ao ministrar a Deus e ao ministrar ao povo. Nós somos aqueles que ministram espiritualmente ao povo, tanto aos irmãos uns aos outros, como aqueles que ainda não são cristãos, para que eles recebam a palavra da salvação, a palavra da cura, a palavra da libertação. Veja que tremendo! Nós somos o templo de Deus na terra. Assim como Jesus Cristo, o verdadeiro templo, esteve na terra de modo individual, o templo espiritual está na terra
em nós, na igreja, somos o corpo de Cristo. E aí a gente vai indo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em qualquer lugar, o templo está presente em toda a terra. O templo do céu na terra está na terra através da igreja. Nós estamos levando, ministrando ao Senhor em todo o tempo e ao mesmo tempo ministrando às pessoas. Veja que profecia maravilhosa a respeito do templo no livro de Zacarias. Do templo, verdadeiro templo espiritual. Zacarias profetizou ali na época do templo que estava sendo restaurado depois do cativeiro da Babilônia. O templo foi restaurado, ele, Ageu, foram profetas contemporâneos, mas ele também profetizou do templo eterno, do templo que está em nós hoje, que é eterno, que está presente na terra. Veja aqui em Zacarias capítulo 6, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Aqui é uma figura, um tipo. Esse renovo é o Senhor Jesus Cristo. Até o R está em letra maiúscula nas nossas Bíblias. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Aleluia! Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Não é homem que edifica, é o Espírito, é Jesus Cristo que edificou o templo e o Espírito Santo nele. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono. E dominará e será sacerdote. Veja, no seu trono. E reinará, sacerdote e reinará. Perfeita união entre os ambos ofícios. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o rei dos reis. E ele nos comprou com seu sangue e nos fez um reino de sacerdote. Nós reinamos em vida espiritualmente porque o rei está em nós. Nós somos sacerdotes hoje desse templo, porque o templo e o sacerdote está em nós. Nós ministramos no nome dele e por ele. Nós não temos ministério por nós mesmos. O apóstolo é ele, o profeta é ele, o evangelista é ele, o pastor é ele, o mestre é ele, o que cura é ele, o ministério de socorro é ele, enfim. Todos os ministérios que tem na palavra do Senhor é o ministério de Cristo em nossas vidas. E o templo é ele, nós somos esse templo corporativo. O templo, a habitação do Espírito Santo em você individualmente, em mim e corporativamente, é a presença de Deus em nós. Então nós ministramos ao Senhor e ministramos aos povos. Uma outra definição da igreja é que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Efésios capítulo 5 fala isso, que Jesus morre, versículo 25. 25 diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E no versículo 32 diz, grande esse mistério, quando falou do homem deixar pai e mãe, se unir sua esposa e se tornar uma só carne, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Lá em Apocalipse, no último capítulo, no versículo 17, Apocalipse 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja é a noiva que vai um dia casar com Jesus. Apocalipse fala isso, das bodas do Cordeiro. A igreja vai se apresentar diante dele, ataviada, vestida com linho branco finíssimo, puro e finíssimo, que são as obras de justiça dos santos. Ela vai estar pronta, preparada. Como igreja, como vive uma noiva
a igreja como noiva. A igreja como noiva, ela vive preparada, ela está preparada para o seu casamento. Ela vive apaixonada, ela ama o seu noivo, ela vive desejando o casamento. E como igreja nós devemos desejar as bodas, desejar o retorno de Jesus. E eu quero te dar uma palavra que quem mais deseja esse casamento não é a igreja. Muitas vezes no campo natural é a noiva que está desejosa, apaixonada. O noivo também, às vezes até mais, mas geralmente mais é a noiva. Mas aqui no campo espiritual não é a noiva, é Jesus. Ele é que está mais desejoso do casamento. O amor dele por nós é maior, e o amor que nós temos por ele é o amor dele que foi nos dado. É o amor do Espírito Santo, é o amor que corresponde, é esse amor dele correspondendo ao próprio amor dele. A noiva, ela não vive na prostituição, à procura de outros, à procura de outro para se envolver com ele. Não, ela vive preparada, separada, pura, se guardando para o seu noivo. E assim nós devemos viver nesse mundo. Paulo disse: eu tenho zelo por vocês como zelo de Deus, para apresentar vocês como a noiva, com a virgem pura ao seu noivo, ao seu esposo. Veja, a igreja precisa viver essa realidade de noivo. O mundo precisa ver nós como noiva de Cristo, apaixonados por Jesus, desejosos pela vinda do Senhor, desejosos para estar unidos com Ele para sempre. Lá no Salmo 45 também fala do noivo, fala do rei e da sua rainha, da sua esposa, Jesus Cristo e a igreja. Lá fala algo tremendo, fala que ela já tem ouro, ela está vestida de ouro. Nós já temos essa vestimenta, nós temos a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Mas também ela está vestida com a roupa bordada, trabalhada. Isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando em você, em mim, na igreja todos os dias, para nos preparar para o noivo. Porque Jesus vem buscar, como nós vimos aqui, uma igreja santificada, purificada pela palavra, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim vai a noiva para o altar, ela está toda enfeitada, toda embelezada, toda linda, vestida lindamente, pintada, maquiada lindamente. E a nossa beleza não é exterior, o exterior reflete a beleza interior. A noiva vai estar cheia da beleza, transbordando da beleza de Cristo nela. Isso vai refletir na sua face, vai refletir nos seus olhos, vai refletir em todo o seu ser exterior, mas essa beleza está no interior também. A igreja é a noiva de Cristo e assim devemos viver. Por último, antes a profecia de Isaías também como noivo, uma profecia maravilhosa, lá em Isaías 61, versículo 10, ele afirmou: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. A justiça é Cristo, o manto é Ele. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. A igreja preparada, a noiva preparada para o retorno do Senhor. Por fim, a igreja é o exército de Jesus Cristo na terra. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque somos o exército de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. O diabo sempre tem ciladas. Ele é maligno e ele sempre está armando ciladas contra nós. Diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A igreja guerreia não no campo natural, mas no campo espiritual, nas regiões celestiais, contra os demônios, inimigos invisíveis. Não é contra pessoas. Pessoas não são nossos inimigos, mas sim os demônios. Às vezes pessoas que estão influenciadas, possessas, estão pactuadas, mas é os demônios através delas.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós devemos estar tomado de toda a armadura, não parte dela, mas toda, para que possais resistir no dia mau. O dia mau existe, como o dia bom existe. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, aqui fala a armadura, e tudo aponta para Jesus Cristo. Veja bem, cingido-vos com a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Vestidos com a couraça da justiça, Jesus Cristo é a justiça. Calçar os pés com a preparação do Evangelho, Jesus Cristo é o Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, Jesus Cristo é a nossa salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Devemos estar revestidos de Jesus Cristo. Paulo disse, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofrer no engano e levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. O inimigo não teme os exércitos deste mundo, exército dos Estados Unidos, da China, da Rússia, não e não. Ele teme o exército de Deus, o exército de Jesus Cristo, que somos nós, mas devemos estar revestidos de Cristo. Não em nós mesmos, na nossa carne, nós não vamos prevalecer, jamais, mas revestidos de Cristo nós prevalecemos, porque nós temos toda a autoridade nele, e a luta nossa, nós usamos a única arma que nós usamos ofensiva é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós não usamos armas mortais, carnais. E também esse exército aqui, além de estar revestido de Cristo, ele carrega uma bandeira. Nós carregamos bandeiras. E quando um exército vai para a guerra, no campo natural, ele leva armas, e hoje poderosas, as armas mais poderosas. Mas quando volta, eles voltam desfilando com as bandeiras, porque eles triunfaram. Nós hoje também somos um exército com bandeiras, porque Jesus Cristo já venceu lá na cruz. E a vitória dele é a nossa vitória. Nós somos mais do que vencedores nele, por meio dele que nos amou. Veja, nós precisamos hoje estar nesse mundo como o exército de Jesus Cristo. Esse mundo está cheio de maldade, tem um príncipe neste mundo que faz o mal para as pessoas, que mata, rouba, veio para matar, roubar e destruir, que põe enfermidade nas pessoas, que causa opressão nas pessoas, que causa inimizade nas famílias, que causa adultérios, provoca adultérios em casais. Esse inimigo que causa maldade nos governantes, injustiça. Nós devemos guerrear, orar, e nós estamos revestidos da autoridade de Jesus. Nós somos o exército de Jesus Cristo na terra. Quando nós oramos, as forças do mal que operam nas regiões celestiais, nós estamos lá lutando contra eles são vencidos. Lembra de Daniel? O príncipe da Babilônia foi vencido, porque Daniel estava lá, os 3 amigos estavam lá, outros que não são mencionados, anônimos, estavam lá, guerreando as guerras do Senhor, com os anjos do Senhor. O príncipe da Babilônia caiu. Nabucodonosor reconheceu que Deus é o Senhor nos céus e na terra. Belsazar, neto de Nabucodonosor, reconheceu. Na época dos Medos e Persas, o príncipe lá das regiões celestiais caiu. Dário reconheceu, antes dele, Ciro reconheceu que o Senhor havia chamado ele, havia enviado ele para restaurar Jerusalém. Dário reconheceu, viu Daniel, a grandeza de Deus em Daniel, declarou o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque e Mesaque. Por quê? Porque eles estavam guerreando nas regiões celestiais. Mas na época dos gregos, o príncipe da Grécia prevaleceu. Na época dos romanos, o príncipe da Roma prevaleceu, em parte porque havia também ali santos do Altíssimo orando. Jesus Cristo, quando esteve, os príncipes, a potestade ali não prevaleceram. Foi um avivamento, a presença dele trouxe avivamento em todo Israel. A presença transbordava e Jesus estava guerreando nas regiões celestiais. E hoje nós também, pelo Brasil, devemos guerrear pelo Brasil nas regiões celestiais. E esses demônios
vão ser vencidos e os poderes naturais no Brasil vão estar não debaixo do poder dos demônios, mas sim debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Vão reconhecer Jesus Cristo é o Senhor, o Brasil vai reconhecer, as nações vão reconhecer para a glória de Deus. Por isso é importante nós guerrearmos as guerras do Senhor. Davi com seu exército saíam e eram vencedores por onde quer que ia. Davi vencia com o seu exército, um exército de valentes. E o verdadeiro Davi está em nós, Jesus Cristo, e nós somos o seu exército. E esse exército vai indo e prevalecendo, e já como um exército com bandeiras. Vamos ver uma profecia de Salomão, para finalizar, importantíssima, lá no livro de Cantares, capítulo 6. Capítulo 3, versículo 6. Que é isto que sobe do deserto? Como colunas de fumaça perfumada de mirra e de incenso, e de toda sorte pós aromática, toda pronta, preparada, diz, é a liteira de Salomão. A liteira, quem é a liteira? É a noiva de Salomão. É de modo corporativo a igreja e de modo individual a Sulamita. Aquela que era apaixonada por Salomão e Salomão apaixonado por ela. É você individualmente, o cristão, que é uma sulamita, tanto individual como corporativa. Diz aqui, é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, havia valentes em volta dela. Há valentes em volta de nós, e dos valentes de Israel, do Israel espiritual. Todos sabem manejar a espada, a palavra de Deus, e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Há temores noturnos, há temores também durante o dia, há a mortandade que assola durante o dia, como diz no Salmo 91, mas essa liteira sobe do deserto, toda pronta, gloriosa, adornada, e ela é um exército com bandeiras. No capítulo 6, falando dela, fala, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como alvo do dia? A sulamita individual, você individualmente, nós também corporativamente, somos como a alva do dia, porque o dia está em nós, a luz está em nós, Jesus. Formosa como a lua é bela, a lua reflete a luz do sol. Nós refletimos a luz de Jesus Cristo, o sol da justiça. Pura como o sol, nós somos pura como o sol, porque o sol está em nós. Formidável como um exército com bandeiras. Formidável, magnífica, bela, extraordinária como um exército com bandeiras, porque já viemos da vitória. A vitória foi conquistada de uma vez para sempre por Jesus. Que verdades preciosas do que é a igreja. Você faz parte da igreja, você é uma pedra viva nesse templo. Eu também sou. Somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus, somos o templo, somos a noiva e somos o exército do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que não tem Jesus, que essa palavra, Espírito Santo, te convença, traga bondade para você se arrepender, fé, te dê fé para mediar a salvação, que é pela graça de Jesus, e que você receba Ele hoje como Senhor Salvador e passe a ser parte da igreja e ser uma sulamita, uma noiva apaixonada pelo noivo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado pela igreja e obrigado por estarmos nela, individualmente e corporativamente. Te agradecemos, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.